Bom dia, uma ótima, maravilhosa semana para vocês nas bênçãos de Deus, nosso Pai. Hoje nós vamos começar a classe dos livros dos menores profetas. Me perguntam, você acredita em profecia? Por que é que nós não temos profecias hoje em dia? É importante entender que naquela época em que existiam muitos profetas, é a época em que Jesus ainda não tinha vindo. E Deus estava se fazendo conhecer. Deus estava mostrando pouco a pouco a eles de uma maneira muito peculiar, porque eles não tinham nenhum entendimento, eram pessoas assim, até selvagens em certo ponto. Deus, como neste livro, ele vai mostrar através do adultério o comportamento do povo israelita. Por que usando esse tipo de comparação? Porque é uma maneira fácil deles entenderem os seus erros. Agora, nos dias de hoje, Cristo já veio. Cristo veio e ressaltou todas as profecias do passado. Ele cumpriu as profecias. E nós temos a Bíblia, que nós deveremos seguir 100%. Tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia. Agora, se alguém me diz que é profeta, está profetizando aquilo que está na Bíblia, então eu vou analisar no sentido da necessidade. Está essa pessoa só copiando para me falar algo que já está aqui? Deus não é um ser desocupado para ficar mandando e-mails para nós, mensaginhas no WhatsApp, mensaginhas no Facebook. Não é assim que a justiça de Deus funciona, porque Ele é o nosso Pai e Ele quer que a gente o reconheça como Pai sem precisar dessas mensagens, desses requisitos, porque Ele já se apresentou, Ele já disse quem Ele era. Então, o que nós temos que fazer é confiar e obedecer nele e em mais ninguém. A começar com o profeta Oséias. O que é que esse livro tem de diferente dos outros livros? É a maneira com que Deus está acusando o povo de Israel como adúlteros. Primeiro, vamos observar que a classe de livros dos menores profetas não significa que eles são menos importantes. Como nós vimos na classe dos maiores profetas, são maiores porque os seus livros são mais extensos. E agora a classe dos menores é porque seus livros são mais abreviados, são menores. Colocando aí na tela para vocês os 12 profetas que são chamados também popularmente como o livro dos 12. E aqueles que profetizam algo totalmente novo. Aí temos que basear em Deuteronômio 18, para ver se essa mensagem está dentro da verdade de Deus, porque a verdade de Deus ela não varia, ela é uma só através dos tempos. E o que está escrito também em Deuteronômio é que as profecias vindas diretamente de Deus, elas acontecem. Não é algo para fazer de conta como a gente vê aí no Facebook. Passa esta mensagem para frente que algo muito importante vai acontecer na sua vida. Ou escreva embaixo da mensagem amém, que você será abençoado. Hoje algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. São pessoas arrogantes falando por Deus. Deus acusa de morte os falsos profetas. O livro de Oséias foi escrito nos anos de 752 a 722 a.C. e o autor é o próprio Oséias.
Oséias foi chamado para profetizar em nome de Deus. E Oséias viveu na época de um dos reis mais ruins da humanidade, que é Jeroboão II. E nessas profecias, a nação estava em caos quando o Império Assírio destruiu Israel. Bem no início do livro, algo que nos choca, Deus dizendo para Oséias ir e se casar com uma prostituta. E é algo que a gente tem que analisar aí, porque Deus está usando uma figura ilustrativa e vívida para aquele povo, que tudo que ele já tinha feito até o momento, esse povo não estava enxergando, não estava parando para obedecer, eles continuavam na idolatria, mergulhados na injustiça social, e o povo estava em uma situação de decadência. Então, ele estava usando isso aqui, como nós vimos também no livro de Ezequiel, que são exemplos vivos, que são exemplos quase que teatrais, para que o povo veja a seriedade daquilo que ele estava ensinando. Oséias foi e se casou com essa mulher infiel, com a prostituta, e ela vai cometer um adultério. Aí nós vamos ver que Oséias começa a ficar realmente revoltado com a sua esposa Gomer, ao saber da infidelidade. E ele queria vingar-se dela e pagar da mesma forma a sua infidelidade. Mas Deus chegou a ele e disse: não, você tem que voltar e amar a sua mulher. O que é que estava por trás disso? É o próprio Deus. Porque o casamento, ele é um contrato entre duas pessoas e Deus. E nós vamos ver que Deus tinha feito um contrato, um acordo com Israel. E Deus estava sempre cumprindo os seus acordos, levou eles à terra prometida, fez tudo o que ele tinha prometido até então. Mas o que é que o povo israelita estava fazendo? Adorando a ele, mas também adorando a outros deuses. E então, nessa comparação, Deus estava se colocando na condição de Oséias ali diante do povo e casado com uma prostituta. Quem que é essa prostituta? Essa prostituta é toda Israel, que representa o mundo todo. Veja que situação, mas que o fato dele mandar Oséias atrás dessa mulher e amá-la, representa que Deus não nos abandona, mesmo quando a gente está mergulhado na traição. A gente está traindo.
tudo que ele mais quer, a gente está fazendo o contrário, como fazem as prostitutas aos seus maridos. Dos capítulos 4 a 14, Oséias vai nos mostrar as mensagens de Deus, dizendo da causa e do efeito da infidelidade das nações. Vai mostrar passo a passo, com exemplos vívidos, o que é que esse povo tem feito e como é que a sua ira será derramada sobre esse povo. Deus fala do seu amor, da sua compaixão e da sua fidelidade ao povo israelita. E ele diz que ele irá buscá-los e irá renová-los, trazê-los de volta para si. Deus está falando que ele os iria abandonar, ele ia retornar à sua casa e aguardar que esse povo mudasse o seu coração. E como é que Deus acha que o povo vai mudar o seu coração? Através do sofrimento. É algo dolorido, mas toda vez que a gente sofre, a gente tem que fazer uma retrospectiva e ver de que maneira a gente está também desagradando a Deus. Não que todo o sofrimento seja porque a gente está desagradando a Deus, mas pense no problema atual. O problema mais sério de hoje em dia é que a mesma idolatria falada aqui nesse livro e falada nos outros livros dos grandes profetas, essa mesma idolatria continua no dia de hoje, de uma maneira diferente para muitas religiões, e outras ainda estão adorando essas criaturas horríveis em terreiros de Umbanda, Candomblé, de Iemanjá. Não é só as igrejas fazendo isso, mas existem essas seitas por trás de tudo isso. E tudo isso é contra a vontade de Deus, porque Deus não quer que a gente adore a ninguém além dele. Não importa se esse ser que a pessoa está adorando seja, por exemplo, um anjo.
Não importa. O anjo é uma criatura divina, eles existem, são maravilhosos. Se a gente quer dizer algo para Deus, agradecendo pelos anjos que vêm, que intercede por nós, que ajuda por nós, a gente tem que glorificar a Deus. A gente tem que agradecer a Deus por ter nos enviado esses anjos. Mesmo quando nós achamos que nós não merecemos, nós somos muito pequenos para merecer a atenção de um anjo. E a mensagem linda também de Deus falando de esperança. E um dos capítulos mais bonitos, eu vou colocar aí para vocês, é o capítulo 11. Vou colocar só alguma parte por falta de tempo. O capítulo 11, ele é maravilhoso por ser também retrato do filho pródigo que retorna à casa do pai. Deus se descreve como um pai amoroso, que deu tudo a seu filho, que desejou tudo de melhor para ele, que deu uma vida, que deu tudo que ele tem à sua volta. Mas esse filho se rebelou contra ele. Esse filho continua adorando outros seres. Esse filho continua fazendo atrocidades, injustiças sociais, não amando o seu próximo. Então, o capítulo 11, ele é um capítulo de muito luto, um luto constante de Deus pela sua criação. E quando eu olho a situação do mundo de hoje, eu penso nesse luto de Deus, nessa tristeza dele ver que tudo que ele criou está se rebelando contra ele. A percentagem é mínima daqueles que estão buscando o Pai. Todo esse livro, ele praticamente resume os outros livros dos maiores profetas, que o motivo principal é trazer o povo ao arrependimento, fazer com que o povo adore a um Deus, ao Deus Supremo, ao nosso Pai, Criador de tudo, dos céus e da terra, nosso Criador. E também mostra a decepção de Deus sobre o seu povo. Mostra que Deus não deixará impune esse povo e mostra principalmente que se o povo não está indo para Ele através do seu amor, eles irão através da dor. E agora, para encerrar, vou colocar aí para vocês os versículos chaves de todo o livro.
Bom dia a todos vocês. Que Jesus nos abençoe e acrescente muita bondade, muita sabedoria para a gente escolher aquilo que é bom em nossas vidas. Porque é muito sábio se a única coisa que Deus pede de nós é que nós o amemos acima de todas as coisas. Amai a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. Então, por que não fazer isso? Por que não evitar as dores, trazer para nós mais bênçãos? Porque as dores que vêm através da desobediência, elas são anuladas. Então, vamos pensar nisso. Um bom dia, muita paz no Senhor Deus, que Ele nos abençoe abundantemente.